Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 64ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, a presença dos deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Vinícius Cirqueira, Virmontes Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente exibiu os processos de número 6101/19, 3356/19 ao deputado Diego Sorgato, ao deputado Vinícius Cirqueira, os processos 6109/19, aos deputados Henrique Arantes, o processo 6108/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Pela ordem, usaram da palavra os deputados Diego Sorgato, onde com o manifesto publicado no Jornal Popular na data de hoje, onde tece críticas contundentes ao relator da CPI dos incentivos fiscais, deputado Humberto Aidar, e em seguida externou seu apoio irrestrito ao deputado Humberto Aidar na condução dos trabalhos enquanto relator da mesma forma, os deputados Bruno Peixoto, Thales Barreto, Vinícius Cirqueira, Álvaro Guimarães, Henrique Arantes, Virmontes Cruvinel, Hamilton Filho, Hélio de Souza, Mauri Ribeiro, Leda Borges, Antônio Gomide manifestaram repúdio total à nota do Jornal Popular, já mencionada anteriormente, de integral apoio ao deputado Humberto Aidar com todos os aspectos que envolvem a condução dos trabalhos na CPI dos incentivos fiscais. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na próxima presente ata, que lhe dê achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Momento oportuno para a devolução de matérias. Eu sendo suplente, eu posso discutir. Questão de ordem, Vossa Excelência. Como é que eu posso pedir? Na hora que entrar em discussão, você fala, quero discutir. Ok? Mas essa matéria já foi discutida aqui. Senhor presidente, só para dever dois projetos de lei devidamente relatados, senhor presidente, e desejar a todos aí um excelente dia de trabalho aqui para nós. Eu acho que ela já passou por aqui. Tem a palavra, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Devolvendo um projeto devidamente relatado, final 5700. Senhores, processo 5971, de autoria do deputado Humberto Aidar, suspende concessão e fruição de incentivo e benefícios fiscais referidos nas leis 13.844, 15.939. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação, está em discussão. Senhor presidente, discussão, o pastor Wilson, o pastor Jefferson, ele me falou que queria discutir essa matéria. Vossa Excelência, É a do alcanidro? Não. Ah, não é não? Não, não. Ah, não, então não é não. Encerrada a discussão, em votação, deputados concordaram com a matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Bom demais. Foi de novo. Bora. Processo 6084. 6084 declara de utilidade pública a entidade que especifica projeto Bebê Canguru, município de Goiânia. Deputada Leda Borges, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3960. Wilde Cambão. Altera a Lei 14.939, de 15 de setembro de 2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário. Cria o Conselho Estadual de Saneamento. CESAM e dá outras providências. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação. Vista ao deputado Vinícius, sem manifestação, está em discussão. Discutir, presidente. Vista. Está prejudicada. Processo 4782, de autoria do deputado Humberto Aidar, revoga integralmente
o artigo 3º da Lei 13.246, de 3 de janeiro de 98, que introduz alterações das leis número 11.180, 19 de abril de 90, 11.660, 27 de dezembro de 91 e da outras providências. O processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação, vista ao deputado Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo Vinícius Siqueira, voto separado do deputado Hélio pela rejeição, vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno pela rejeição do voto separado do deputado Hélio de Souza e pela aprovação do relatório e da matéria. Está em discussão para discutir a matéria, deputado Jefferson. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente e pares e a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, Humberto Aidar, eu comecei a fazer uma análise em relação, desde o primeiro momento que eu fui na audiência pública, que foi motivada ali pelo relator Henrique Arantes, e comecei a fazer algumas análises e tive um entendimento. E eu gostaria de expor aos meus pares aqui esse entendimento que nós tivemos para que viesse estar contribuindo, Bruno, para essa discussão. Nós sabemos, hoje, que o Estado de São Paulo, eu já vou logo na ponta, eu não vou falar sobre economia, eu já vou ver a questão social. O Estado de São Paulo hoje ele tem 45 milhões e 500 mil habitantes. O Estado de Goiás ele teve 7 milhões. Nos últimos 15 anos, pelo levantamento que a nossa equipe fez, as 35 usinas que fabricam o suco alcooleiro, elas investiram 20 bilhões de reais no Estado de Goiás. Dessas 35 usinas que trabalham o suco alcooleiro, 18 delas trabalham também, além do álcool e também o açúcar, trabalham também o anidro. Esses são os municípios que eu vou falar, as usinas que trabalham o anidro. Ubiataba, Goianésia, 2 usinas, Cabo do Rio Verde, com 8.928 habitantes, Itapuranga, com 26 mil habitantes, Anicuns, com 20 mil habitantes, Mineiros, 52 mil, Santo Antônio da Barra, 4 mil habitantes, Paraúna, 10 mil habitantes, Jandaia, 6 mil, Santa Helena de Goiás, 36 mil, Turvelândia, 4 mil habitantes, Goiatuba, 32 mil, Serranópolis, 7 mil, Caçu, 13, Quirinópolis, 43 mil, Itubiara, 92, Cachoeira Dourada, 8 mil. Totalizando, meus amigos deputados, 446 mil habitantes. Deputado Virmondes Cruvinel, eu gostaria que você me ajudasse e os pares aqui. O Estado de São Paulo com 46 milhões. Se essas usinas, e dentre elas essas 18 que trabalham com anidro, elas vieram para o Estado de Goiás, elas vieram por uma razão e por quê? Porque a região sudoeste, no Espírito Santo, existe vários postos. E no Estado de São Paulo, tendo uma malha asfáltica melhor, ela também tem um Porto de Santos. Então, se o consumidor final no Sudoeste, no Estado de São Paulo, são 46 milhões de habitantes, o que incentivou, o que motivou essas usinas virem para o Estado de Goiás, sabendo que o frete vai fazer com que o produto final se torne muito mais caro? Então, nós temos que analisar nesse momento, deputado Virmondes Cruvinel, deputado, meu amigo, um dos próximos prefeitos, pré-candidato ali de Anápolis, né? Gomide. Nós temos que analisar a geração de emprego e renda. Porque essa geração de emprego e renda, se for tirar o anidro, o humilde, o pobre, aquele que realmente precisa desse serviço, ele pode chegar a essa situação na ponta. E em boa parte dessas cidades aqui quebrarem. E se essas cidades quebrarem, para quem vai vir a responsabilidade social sobre esse povo? A responsabilidade está sobre nós. Nós que somos o parlamento goiano. Então, eu peço ponderamento, eu peço para que nós venhamos ter uma avaliação melhor, porque nós não estamos falando aqui em relação a empresários somente. Porque, meu amigo Vinícius Siqueira, empresário não perde dinheiro, não. Você já viu empresário perder dinheiro? Se o Estado de Goiás não dá certo, ele vai para onde? Ele vai para outro estado. Mas quem vai perder é o pequeno.
Quem vai perder é aquele que é necessitado, aquele que realmente precisa e necessita desse trabalho. Quer pedir uma parte? Então, as minhas considerações finais são essas. Eu tenho aqui um ofício da Secretaria da Economia, dando uma estimativa que, mesmo com os incentivos fiscais, a estimativa do ICMS etanol, isso aqui é um documento da Secretaria de Economia, estimativa do ICMS do etanol anidro recolhido por substituição tributária pelas refinarias de petróleo. No ano 2018, foi 454 milhões que foi a substituição tributária voltada ao Estado de Goiás sobre a fabricação do anidro. O que eu penso e analiso é o seguinte, pode ter a possibilidade dessas usinas diminuírem a sua produção. A produção, temos uma gravidade aí que pode ter o desemprego sim. Aqui vai essas empresas, empresário que é empresário, vai fazer lá no estado de São Paulo, que é muito mais fácil, é muito mais viável economicamente, a malha asfáltica é melhor, os portos estão mais próximos. Então nós temos que ter sensibilidade, um cuidado especial, presidente, para discutirmos essa matéria. Porque eu não estou vendo aqui questão de empresário, não. Empresário, o objetivo dele, deputado Hélio de Souza, é o lucro. Nós temos que ver as famílias e as pessoas que podem ser interferidas lá na ponta. E quem vai responder esse problema social que pode existir lá na frente? É uma dúvida. Pode não acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, quem vai ser o responsável? Senhor presidente, quero discutir. Vai discutir, deputado Hélio. Senhores deputados, é uma matéria que, com certeza, ela é polêmica, porque ela deixa dúvidas. É preciso fazer uma análise do que posicionou o deputado Jefferson Rodrigues. Primeiro, o crédito outorgado foi criado ainda no governo de Maguito Vilela. E naquela época, como parte de incentivo fiscal, o motivo de que se tivéssemos o crédito outorgado é porque a cobrança do ICMS era feito e é feito através da Petrobras. Então, foi uma dinâmica que encontraram naquele momento para permitir que, através, então, desse crédito, pudesse viabilizar essa questão e desse às usinas os incentivos. Agora, nós sabemos que o momento é um momento de muita expectativa para todos e para todas as cidades que temos usinas de açúcar e álcool. Uma delas, a cidade de Goianésia e várias cidades do Vale de São Patrício, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, são uma série de cidades aonde se trabalha com álcool anidro. Não são todas as usinas que trabalham com álcool anidro. Esse álcool anidro ele é utilizado para fazer parte da composição que vem depois com 27% para que seja adicionada a gasolina. Consequentemente, indiretamente, dessa maneira, como o imposto à gasolina é mais alto, já há uma majoração naquilo que se arrecada do ICMS de gasolina, que provavelmente neutralizaria qualquer diminuição do que se paga o usineiro nessa transação. Então, é uma matéria que eu sei que é polêmica, poderá trazer consequências, porque o setor, apesar de aparentemente ser alvissareiro, nós temos várias usinas em Goiás em recuperação judicial e, consequentemente, a retirada desse incentivo fiscal, que é o único que essas empresas têm, não tendo, com certeza vai minimizar, vai diminuir muito a sua capacidade de competição de produção. Provavelmente deixarão de produzir o álcool anidro, já que eles têm outras alternativas, tem o álcool hidratado, tem o açúcar, e, consequentemente, infelizmente, o que o deputado pastor Jefferson Rodrigues coloca, que a gasolina em Goiás pode encarecer, infelizmente pode acontecer. E desde que essas usinas, então, façam uma outra opção de trabalho e não trabalhem, então, a industrialização.
Agora, para mim, eu me coloco como representante de várias cidades que têm usinas. Eu não represento aqui usineiros, eu não tenho grande vínculo, a não ser em Goianésia, de relacionamento que a cidade toda tem com a Jaz Massado e com a usina goianese. Eu diria que é muito preocupante. Agora, para mim também, eu quero colocar aqui de uma maneira muito concreta. O líder do governo, Bruno Peixoto, colocou que iria intermediar, buscar uma alternativa que atendesse a todos. A hora que o senhor manifesta pela rejeição do meu voto separado, o senhor me coloca de uma maneira muito clara que o governo não interessa em manter o ICMS do álcool anidro. Isso aí, para mim, está bem caracterizado. Então, é um risco que eu entendo que o Estado tem os seus direitos e, com certeza, eu vejo com muita preocupação e vejo porque poderemos perder competitividade no caso específico do álcool anidro. Então, eu sei que já é uma posição de governo e, lamentavelmente, nós vamos, de nossa parte, buscar apenas conscientizar que o Estado pode ter perdas, porque a função, deputado Antônio Gobide, do incentivo fiscal, ela tem gerar economia local, gerar emprego, que é a sua principal responsabilidade, ou seja, uma função social que só quem mora em cidade que tem usina sabem que, com certeza, em todas as cidades, ela é o carro-chefe da economia local, é o carro-chefe. Qualquer colapso de qualquer usina por falta de incentivo vai levar a um desequilíbrio econômico e social para as cidades que poderão ser afetadas. Então, é lamentável e eu lamento que o governo do Estado use essa alternativa, então, de buscar, através da retirada desse incentivo do álcool anidro, uma maneira de ser uma política de governo. Eu entendo que vai na contramão de quem quer gerar emprego. E eu entendo, então, e peço aos demais pares da casa que façam uma reflexão, porque poderemos ter, ao invés de ganhar, o Estado pode perder com essa medida, que eu considero que é uma medida drástica. Tira um segmento da área de incentivos fiscais. Isso aí, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Para discutir a matéria, deputado Hamilton, depois deputado Bruno Peixoto, deputada Leda Borges. Muito obrigado, presidente. Okay. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer coro às falas dos deputados doutor Hélio e deputado pastor Jefferson. Eu entendo também, senhor presidente, que essa discussão ela é uma discussão oportuna, a questão dos incentivos, mas é a questão que a gente não sabe o impacto que essa revogação dessa lei irá causar. A gente não tem aqui dados para dizer, vai aumentar a gasolina? Quanto vai aumentar? Quantos centavos vai aumentar? A gente tem que lidar essa questão ainda com mais debate, com mais discussão. O feedback que nós temos das cidades onde tem usinas no estado de Goiás, o pastor Jefferson discriminou quais são elas aqui. É um feedback que as pessoas lá estão preocupadas, estão assustadas, né, com essa questão, estão preocupadas com o impacto dessa revogação que irá causar nas cidades. E os empregos, as pessoas estão apavoradas, com medo da preservação ou não desses empregos. Falam que vai perder competitividade, já que não está sendo discutido aqui na revogação, uma redução dos incentivos. Está revogando o capítulo, né, o artigo 3º da Lei 13.246, onde trata do crédito otorgado a 60%. Não está diminuindo para 30%, para 40%, para 20%, está revogando, né, o dispositivo, não permitindo mais essa operação. Então, eu vejo com muita preocupação essa questão. Temos várias cidades do estado de Goiás, temos aqui 18 cidades, que a economia praticamente depende das usinas, depende, os empregos da cidade, depende daquilo que é feito nas usinas, e essa ameaça, essa preocupação relacionada a empregos, essa preocupação relacionada à perda de competitividade, essa preocupação relacionada à falta a falta realmente de interesse desses empresários em permanecer no estado de Goiás, em especial nessas cidades, é algo muito preocupante. Então, eu vou votar contrário ao parecer do eminente deputado Bruno Peixoto e peço aos senhoras e senhores que possam acompanhar para a gente poder realmente amadurecer mais essa questão. Eu entendo que essa questão da revogação de incentivos, ela não pode ser feita assim de uma vez só. Você não dá ao empresário, você não dá ao empreendedor uma possibilidade de se planejar, de buscar realmente uma transição, de buscar realmente medidas para compensar
essa perca de competitividade que o produto dele vai ter. É inegável, se você tem um crédito tributário, você perde ele de forma abrupta, essa competitividade vai diminuir. Vai diminuir a capacidade desse empresário, desse produto que é produzido, de ter o acesso ao mercado. Então, eu vejo com muita preocupação essa questão. Peço aqui aos membros da comissão que a gente possa realmente discutir mais essa matéria, nesse momento, rejeitar o relatório, porque eu entendo que a gente teve uma redução de incentivos fiscais aprovada por essa casa no final do ano passado. Estavam aqui os deputados Jefferson, doutor Hélio, todos os reeleitos estavam aqui, e ainda não foi medido, não foi aferido ainda qual foi o impacto dessa redução na economia goiana. Os setores que foram atingidos no dezembro do ano passado, que o objeto da redução, qual foi o impacto? Qual foi o impacto da arrecadação do Estado de Goiás desse ano para cá? Nós não temos esse feedback ainda, e isso está acontecendo agora. Então, eu entendo prematuro nós reduzirmos incentivos de outras categorias, fazer o produto goiano perder competitividade, ameaçar alguns empregos importantes. Eu venho de Anápolis, lá em Anápolis, nós temos algum segmento da economia que depende de forma incisiva, depende de forma decisiva dos incentivos fiscais. Você pega o Polo Farmacêutico de Anápolis, os grandes laboratórios que estão lá, temos a Pfizer, como o maior laboratório do país, a Brain Pharma está lá, Geolab, Melcom, vários outros laboratórios que estão na cidade de Anápolis, estão lá trazendo matéria-prima de outros locais, o mercado consumidor todo no sul e sudeste, a maior parte dele, e produz em Anápolis, traz a matéria-prima do sul e sudeste e devolve o produto para o Brasil todo, em especial o sul e sudeste, e realmente pagando esse frete, porque compensa estar aqui no estado de Goiás. Eu vejo essa discussão, alguns colegas levam a discussão no sentido que o Estado deixa de arrecadar muito imposto. Se você for analisar uma conta fria, isso seria verdade. Mas você não tinha empresa em muitos casos. A empresa veio em função disso. Antigamente tinha 100% de nada. Passou a ter a empresa aqui, passou a ter não sei quantos por cento daquele imposto que seria gerado. Então, eu vejo essa discussão, uma discussão importante. Eu não tenho dúvida de dizer que o incentivo fiscal é o motor do desenvolvimento do Estado de Goiás. Então, peço que todos os colegas deputados aqui façam uma reflexão. Na campanha eleitoral ano passado, a sociedade nos cobrou muito sobre aumento da carga tributária. Todos estão fartos de pagar imposto. Quando você diminui o incentivo, naturalmente está aumentando a carga tributária. Então, eu acho que é uma discussão realmente que vai na contramão daquilo que a sociedade esperava da gente no ano passado, vai na contramão daquilo que a sociedade que votou na gente, que votou em cada um dos 41 deputados que estão aqui, não esperava isso da gente. Eu acho que alguma questão de incentivo, que eu quero aqui elogiar o trabalho da CPI. A CPI no sentido de buscar a legalidade, de buscar alguma coisa que foi feita ao arrepio da lei, está cumprindo o papel e faz o papel bem feito. Algumas questões, por exemplo, como cessão onerosa de crédito tributário, eu acho que é uma discussão importante. Mas a gente reduzir incentivos de categorias específicas, ser um debate maior, de uma forma ainda, sem haver uma transição, sem sequer diminuir, já extinguir esse benefício de uma vez só, eu acho precipitado, então vou votar contra e peço aos senhoras e senhores que também possam acompanhar esse voto. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra. Vai discutir a matéria, deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu fiquei muito atenta à fala do nobre colega deputado Jefferson e deputado Hélio de Souza e deputado Hamilton, e coaduno plenamente com as alegações e com as justificativas para este voto reprovando o voto do nobre colega líder do governo, Bruno Peixoto, haja vista que nós estamos falando de 60 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos em 35 usinas goianas, sendo que do que querem retirar o ICMS são em 18 municípios onde existe a produção deste tipo de álcool. A minha posição, senhor presidente, é de cautela, é de responsabilidade social. Coisa mais importante da questão de ICMS nesse país é empregabilidade e devolução à sociedade goiana, não só de renda e emprego, como também do Fundo Protege, que tem uma parcela do ICMS. Então, eu sou contrária
pelas alegações já pautadas pelos nobres colegas que me antecederam. Sou contrária, tendo em vista a quantidade de empregos que nós estamos tratando. Sou contrária a este projeto, com muito respeito a Vossa Excelência, presidente Humberto Aidar, também, porque nós não estamos com cabedal de conhecimento técnico para saber se a revogação desta legislação estadual, ela traz mais benefícios do que malefícios à sociedade goiana. A minha região, o entorno sul, não possui nenhuma usina de álcool, mas nós estamos aqui representando o Estado em uma legislação que vai impactar a realidade socioeconômica deste Estado. E a questão dos empregos, que eu acho gravíssima, como bem disse o nosso nobre colega Hamilton, Jefferson, colegas e doutor Hélio. Portanto, senhor presidente, por essas questões bem ponderadas, eu sou contrária a este projeto de lei. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada, me dá uma parte, por favor. Com muito respeito, senhor colega. Senhores deputados, eu entendo e respeito tudo aquilo que está sendo feito, inclusive eu não tenho dúvida que a CPI dos incentivos foi a mais discutida e aquela que poderá dar uma resposta muito importante para a população de Goiás. Nós temos que analisar a CPI do lado de bom, daquilo que são gorduras que podem e devem ser retiradas e, com certeza, servir de condições de análise para quem queira instalar em Goiás. Agora, eu vejo aqui o deputado Antônio Gomide e Hamilton Filho. Eles são de Anápolis. E Anápolis, na década de 70, 80, tinha apenas algumas indústrias que geravam a economia local. Para firmar o DAIA, Anápolis hoje é a maior cidade do estado de Goiás, juntamente com a Aparecida de Goiânia, que também só deixou de ser dormitório e pegou uma personalidade própria através da industrialização. E elas só aconteceram em toda a cidade de Goiás, e principalmente nessas duas, graças aos incentivos que permitiram que isso acontecesse. Então, eu acho que é muito preocupante quando se busca retirar incentivos, quando o objetivo social está sendo alcançado, que é o econômico, a parte social e a próprio desenvolvimento de uma região. Então, eu vejo esta matéria como um fato que poderá trazer repercussões negativas ao estado de Goiás, de uma maneira total, não apenas para os industriais, mas para toda a cadeia produtiva desses municípios. Nós teremos um impacto muito negativo se o carro-chefe realmente for o álcool anidro. Muito obrigado, deputado. Para discutir... Senhor presidente, Eu quero discutir, concedo presidente. uma parte também para o nobre colega pastor Jefferson. Ah, ok. Só para falar aqui, presidente, informar os amigos, que, seguindo as palavras aqui do deputado Hélio de Souza, da deputada Leda Borges, do Hamilton Filho, nós sabemos que muitas irregularidades aconteceram em relação aos créditos ortogados no Estado. E nós acreditamos na credibilidade dos deputados que estão à frente da CPI, dos incentivos, que aqueles que realmente se aproveitarem com má fé em relação a esse benefício, venham ser penalizados. Mas nós, deputado Tales, não podemos generalizar todos. A responsabilidade que temos, ela é muito grande. E nós sabemos, sim, que são 18 municípios que são diretamente ligados às usinas que fabricam álcool anidro, e essas populações, esses municípios, o grande carro-chefe são as usinas. E nós podemos correr o risco de ter algumas usinas fechadas e podemos correr o risco do desemprego. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, mas corre-se o risco. E nós temos que ter, a responsabilidade está sobre nós. E nós não podemos
na minha avaliação, dá o luxo para que isso venha acontecer e contra as famílias goianas. Obrigado. Para discutir a matéria, deputado Tales. Boa tarde, presidente e relator da CPI de incentivos fiscais do Estado de Goiás, nobres deputados, deputado Daleda. Eu não peguei o começo da discussão, mas eu estou vivendo juntamente com o deputado Álvaro, o deputado Henrique, o deputado Major Araújo, a Dailton, que sempre está presente, o deputado Vinícius, o deputado Hélio, que não faz parte, mas participa intensamente da CPI. Uma CPI que eu não tenho dúvida do legado que ela já está deixando para o povo de Goiás e também para a própria Assembleia. Uma CPI que demonstra sobre o seu relator uma busca aprofundada do que acontece em Goiás, o que já aconteceu em Goiás, de incentivos fiscais. Eu não tenho, novamente reafirmando, dúvida da importância dos incentivos fiscais em relação ao desenvolvimento de Goiás. Em especial, iniciando com Maguito Vilela, grandes empresas chegando em Goiás, posteriormente, a partir de 98, com um PIB de 17 bilhões, hoje com mais de 240 bilhões de reais nos governos Marconi, Alcides e Marconi. Eu não tenho dúvida disso. A transformação do Parque Industrial de Goiás, aqui nós temos três anapolinos que sempre estão atuando, Antônio Gomide, o Hamilton e também o Coronel Adailton, que são da cidade de Anápolis, aquela cidade em 98 praticamente quebrada, com tantas dificuldades, hoje é um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil e várias outras empresas importantes. Essa CPI está mostrando também a importância que tem os incentivos fiscais, mas mostrando também, talvez, os excessos que houveram. Um crédito moeda que ninguém sabe que direito que existia. Eu acho, deputado Humberto Aidar, que dificilmente algum parlamentar aqui tinha noção que existia crédito moeda. Eu não estou falando nem nos novatos, estou falando até nós mesmos que já estávamos na casa. E perguntar ainda para alguns nem sabem o que é crédito moeda. E esse crédito moeda, por exemplo, nós sabemos, por informações, que pegavam esse crédito, vendiam para grandes empresas, em especial para a CELC, o crédito pegava o dinheiro para fazer investimento em Goiás. É uma coisa que a gente realmente questiona, será que isso era necessário? Eu acho que uma das primeiras coisas que nós temos que atuar aqui, a CPI já tem essa visão, é cortar esse crédito moeda, é injustificável. Você está dando dinheiro para o empresário, de certa forma até sem licitação pública, porque é um patrimônio, é um dinheiro do Estado. E muitos empresários, informações chegaram aqui, até, por exemplo, compra de fazenda houveram com esse recurso, é um absurdo. Mas mostra também os créditos outorgados, que eu acho que é importante. Agora, em relação a essa matéria, eu não vou emendar aqui não, mas eu queria já me preparar, porque eu acho que eu devo emendá-la em plenário, porque eu sou filho do Vale de São Patrício, da cidade de Itapuranga, a base nossa eleitoral, minha família de Séries, que eu tenho muito orgulho de falar, tenho propriedade em Rianápolis, meu pai foi juiz em Tapaci, Rubiataba e na região de Séries. E aquela região hoje, indiscutivelmente, o maior produto de renda que existe lá dentro são as usinas. Nós temos uma CRV, que é uma das melhores e mais organizadas empresas de usinas do Estado. A CRV hoje está com quase 10 mil funcionários. Você vai em Rubiataba hoje, é uma outra que eles compraram. Você vai na cidade de Goianésia, minha casa está 25 quilômetros de Goianésia, é uma grande referência do Grupo Otávio Lage. Aí você pode subir um pouquinho mais, na cidade o qual eu represento, eu fui mais votado da história, Itapaci, do Grupo Farias, que também é através da usina. Você vai em Itapuranga, a cidade o qual eu nasci, tem uma usina. Então, nós sabemos da importância que tem. E olha que o alganito,
ele é retido, a fonte, quando você passa para a Petrobras, é praticamente recolhido lá. Caso esse incentivo possa amanhã acabar, as usinas vão buscar outra alternativa. Lá não tem crédito otorgado, lá tem um incentivo específico em relação às usinas do alto anidro. Elas não tiveram crédito moeda, elas construíram por recurso próprio. Então, eu vou, já aqui eu ponderar, que a gente vai buscar aprofundar para ver uma solução, deputado Hélio. Eu vou querer emendar em plenário, se for o caso. Eu acho que é importante a gente debater isso com o relator. Se tiver os excessos, a gente tem que discutir, talvez, o valor disso, que eu acho que pode ser importante, a gente diminuir ou um valor que não prejudique elas, mas que possa estar também equilibrando as finanças do Estado, porque a gente aqui, nós não estamos falando de oposição ou de situação, né? Tem que discutir, se não tiver, eu vou sentar, vou aprofundar em relação a essa matéria, mas eu não tenho dúvida que, seja na produção de álcool etílico, seja na produção de cana do açúcar, o álcool etílico é importante para essas usinas. Dessas usinas hoje que atuam em Goiás, 1/3 delas estão em recuperação judicial. Né? A política estabelecida, em especial dos governos federais anteriores, não foram positivas para isso. Amanhã, uma produção de álcool vindo para cá, ela vai criar também um problema para o Estado, porque, na realidade, vai ter álcool, combustível, em excesso, que vai competir com a própria gasolina, que tem um ICMS mais caro que o álcool. Então, é uma matéria preocupante, é uma matéria séria, mas o debate dela, para mim, é legítimo, é importantíssimo para todos nós, não só em relação à produção do álcool etílico, mas também nós temos outras matérias importantes, por exemplo, os incentivos dados para as montadoras, aí nós estamos falando diretamente das empresas da Caoa, em especial de Anápolis, a Mitsubishi, da cidade de Catalão. Nós temos a parte logística, que também é importante, que afeta grupos econômicos que atuam muito em Goiás. Nós falamos aqui também de grãos, da carne, né? Ontem, infelizmente, na minha visão, uma infelicidade por parte do Grupo JBS entrar na justiça para não comparecer. Eu acho que poderia ter um debate mais legítimo em relação a isso. Então, mas eu vou, agora em específico, a que está em debate, eu quero aqui já me deixar preparado, que eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, aí a sensibilidade de todos, líderes do governo, para podermos chegarmos a denominador comum. Amanhã não seria legítimo inviabilizar essas empresas, eu também não quero me tornar responsável amanhã por uma situação de constrangedora de demissão de algum funcionário ou a mudança de alguma empresa. Então, mas eu não acredito que essas empresas também de álcool, elas não vão sair daqui, podem mudar o produto. E isso pode acarretar uma outra situação. Então, é um debate importante. Eu não quero aqui já antecipar, mas eu vou aprofundar do debate, até porque atinge diretamente a mim em relação a esse tema. Por sinal, ontem o prefeito Cabo do Rio Verde esteve aqui, onde a sede da CRV, essa que é a maior empresa de álcool do Estado, uma das maiores do Brasil, né? Esse grupo econômico, ele atua também no Nordeste, é um grupo muito forte, e os proprietários são pessoas do bem, que eu conheço, sei da idoneidade de cada um, sei o compromisso que eles têm com a nossa região, com o trabalhador rural. Hoje, praticamente 95% tudo maquinizado, né? Hoje não existe praticamente a queima para mão de obra de corte, sempre atuando nas leis trabalhistas. Eu acho que isso é importante. Economicamente, esses grupos mantêm essas regiões com qualidade, e são parceiros também dos próprios prefeitos. Então, eu só queria aqui antecipar que eu vou trabalhar, aprofundar, e provavelmente eu vou estar emendando em plenário, buscando uma solução no meio termo, que possa amanhã atingirmos o objetivo comum, que é atuar em cima onde tem muito incentivo, aonde
essa CPI trabalhe para melhorar também a vida dos goianos, quem está tendo em excesso. Acho que o grande trabalho disso aqui é cortar os excessos, como eu disse, esse crédito moeda tem que cortar o mais rápido possível, eu não concordo com ele em hipótese alguma, daqui para frente, não para trás, daqui para frente, e nós podemos atuar em melhorando o Estado. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, não tem direito a voto. Aprovado com o voto contrário, deputada Hamilton e deputada Leda Borges. Questão de ordem, Vossa Excelência, depois deputado Vinícius. Pela ordem, presidente. Depois Vossa Excelência. Mas orientação mesmo, orientação de comissão. Orientação. O deputado Tales discutiu a matéria e não está registrada a presença, deputado Tales. Então, sua discussão tem que ficar fora da ata, que teoricamente o senhor não estava presente. Então, o que o senhor disse não tem que estar na nota da taquigrafia. Questão de ordem, senhor presidente. Se foi a intenção do querido presidente Humberto Haddad, eu vou falar o quê? Senhor presidente. Vossa Excelência, eu passei porque Vossa Excelência está presente, de corpo e alma. E uma alma boa, né? Alma pura, diga-se de passagem. Presidente. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, primeiro deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nosso relatório, deputado Pastor Jefferson, querido amigo, deputado Dr. Hélio, deputado Tales, deputada Leda, deputada Hamilton, acompanhei atentamente os discursos de Vossas Excelências. Mas eu quero aqui dizer que o nosso relatório foi um relatório técnico, pela constitucionalidade da matéria. Eu não entrei no mérito da geração de emprego, da geração de renda para o Estado. E, doutor Hélio, sim, o debate continua. Ainda há a possibilidade de apresentar em plenário um substitutivo. Ainda há a possibilidade de emenda, retorna a CCJ. O debate não termina. O debate está iniciando. Então, nós temos muito ainda que discutir. Eu entendo a preocupação em relação à geração de emprego, compreendo, sem sombra de dúvidas. Repito, deputado Humberto Aidar, sou favorável aos incentivos fiscais. De igual modo, Vossa Excelência, o que nós estamos debatendo aqui são os excessos comparados a outros estados. Acho que nós temos que buscar, doutor Hélio, o meio termo. E eu vou fazer esse trabalho para termos um entendimento do meio termo, para que não traga prejuízo ao Estado, que não gere desemprego ao Estado, mas também não traga prejuízo ao povo goiano, que é o verdadeiro objetivo do projeto de Vossa Excelência, deputado Humberto. Não trazer prejuízo ao povo goiano. E nós vamos encontrar o meio termo, tenho certeza, doutor Hélio. O governo não se furta ao diálogo. Eu tenho certeza que vamos encontrar o bom termo. Deputado Vinícius. Depois, Vossa Excelência, deputado Vinícius. O Vinícius pediu primeiro, não? Sim, então, senhor. Visconde, mais velho. Senhor presidente, apenas para fazer também aqui a declaração de voto, que vai muito semelhante ao posicionamento do deputado Bruno e do deputado Tales. Essa matéria, no que diz respeito à questão do anido, também é de foco muito importante no diálogo da Comissão de Minas e Energia. Dessa maneira que hoje nós estamos atentos apenas ao que diz respeito à constitucionalidade da matéria. Então, dessa maneira, estamos votando aqui, mas o nosso grande objetivo também é, buscando o entendimento com o setor, separar o que é e não necessário com relação à questão de incentivos. Excessos, o que não está atendendo aí a uma normalidade, tem que ser enfrentado. Agora, o que é necessário com relação a incentivos ao setor, essencial. Portanto, nessa tramitação do projeto ao plenário, também quero, através da Comissão de Minas e Energia, buscar um parecer técnico que trata da matéria no mérito, e não aqui falando da constitucionalidade, o que não impede essa discussão. E, com certeza, antes da primeira votação do plenário, acredito que avançaremos em uma medida talvez mais alternativa à proposta apresentada. Auxílio à mesa, deputado Tales, depois questão de ordem, deputado Vinícius. Presidente, eu queria ouvir do líder, ele falou como o governo está apto a discutir.
Para mim, essa matéria não era do governo, essa matéria foi uma interpretação do Vossa Excelência como relator da CPI de incentivos fiscais. Eu acho que está com um equívoco, eu queria que o líder do governo pudesse se manifestar, porque... Então é o seguinte, então essas matérias são do governo? Eu tenho certeza que o senhor está estudando e está debatendo, não é com o governo, o senhor está debatendo com o segmento que teve benesses em exagero, a realidade é essa, em alguns segmentos. Então, eu acho que foi um equívoco por parte aqui, por isso que eu pedi o auxílio à mesa, e aí eu questiono uma situação, presidente, que, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, é a segurança jurídica dessas empresas que já tiveram esses incentivos, né? Amanhã nós questionarmos essa situação, qual o tamanho dessa segurança jurídica? Era isso que eu queria ponderar. Agora, eu tenho certeza que isso não é matéria de governo, isso é matéria de debate que o senhor pôs na mesa, que eu acho que para casa foi... nós já ganhamos. Nós estamos vivendo um momento da Assembleia ímpar, que os novos entendam isso. O tanto está sendo importante a atuação dessa casa. Hoje a independência que essa casa tem e a autonomia que nós temos. O senhor não é intransigente, o senhor está ponderando o equilíbrio, está querendo fazer que nós possamos fazer o nosso trabalho como deputados aqui. Então não é matéria de governo, é matéria de debate. Obrigado. Tem a palavra, deputado Vinícius Siqueira. Senhor presidente, eu, com muita segurança, votando nessa matéria, apesar de, além dos estudos que nós estamos fazendo lá na CPI, e aí eu sou prova de Vossa Excelência, o tanto que está aprofundando nisso, mas essa lei que nós estamos revogando, esse artigo da lei que nós estamos revogando é de 1998. E ontem eu coloquei minha assessoria para poder fazer uma busca geral aí de tudo que aconteceu nesse interstício, nesse histórico. Só para você ter uma ideia, desde 2007, a gente lá, tem muitas pessoas já no Ministério Público, inclusive com apresentações, escritas, recomendações sobre essa questão da lei que dá 60% de crédito otorgado para o álcool anidro. Só para você ter uma ideia, o Centro de Apoio Operacional tem uma apresentação desde 31/8/2007. Eu vou, para não ser muito extensa, eu vou, depois de rodar ela toda, o que eles concluem, né? A conclusão é da arguição da inconstitucionalidade do crédito otorgado. Eles já tem uma matéria rodando, um ADIM, sobre essa questão do crédito otorgado, se é constitucional ou não. E aí, no final, eles falam aqui, a não incidência de ICMS, substituição tributária, não houve lei específica no artigo 150 do parágrafo 6 da nossa Constituição, não consulta dos demais estados do artigo 155 do parágrafo 2º, evasão de receitas e conclui assim, o setor não necessita de incentivos fiscais para o bom desenvolvimento. Então, nós estamos falando aqui algo que o Ministério Público também já se aprofundou, assim como a CPI aprofundou, e por isso que eu votei a matéria com muita firmeza e com muita convicção do que é o melhor para o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência. Aí eu discordo plenamente do deputado Vinícius. Plenamente. Que isso, deputado Vinícius? Hoje, mesmo essa visão que tem aqui, hoje o ICMS que nós pagamos, por exemplo, da gasolina é um dos maiores do Brasil. Se você não tiver que fazer competição, até mesmo do próprio álcool, que tem a mistura, você não tem competitividade para você fornecer esse material para fora. Nosso Estado está no centro do Brasil. Nós não consumimos, e nenhum empresário que teve aqui, nós não consumimos mais do que 25% de nada que se produz praticamente. Só funciona para o Brasil, para Goiás, poder ter empresas, gerar empregos, se existir incentivos fiscais. E olha que tem Estado que tem mais incentivo que nós. Nós sabemos que é muito claro. Não adianta querer colocar um anidro aqui como sem incentivo fiscal. Se tiver, não vão produzir, acabou. Vai mexer no mercado, isso é óbvio. Agora, o que nós estamos discutindo, que eu acho que o debate interessante, é a diminuição, talvez, do valor estabelecido. Aí sim, a adequação. Não o Código do Incentivo Fiscal e não a revogação. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, como eu fui citado, eu estou lendo aqui algo que o Ministério Público escreveu. Não é palavra simplesmente minha. Eu concordo com o que o MP está falando. E sempre foi assim no governo do Estado. Eles reduziam de um setor, aí aumentavam da energia elétrica e distribuíam para a população. Aí diminuía 1% lá do outro setor, aumenta o ICMS da energia elétrica.
Então, sim, senhor presidente, o que foi feito no governo passado, nesses anos todos, foi justamente isso. Reduzir dos grandes e distribuir aí, principalmente no lombo dos pequenos, senhor presidente. Eu agradeço aí a presença de todos. E o que não faltou até agora na questão do anidro foi debate. Foi fruto, inclusive, de uma audiência pública. Esse projeto já está aqui na casa há mais de mês. Só para esclarecer aqui os deputados que não têm tido participação no debate. Eu encerro a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira. Está encerrada a presente sessão.